Oi gente, tudo bem? Bom dia! Vamos chegando aí, pessoal, que hoje a nossa live vai ser interessante. Vamos falar um pouquinho hoje a respeito de negociação, tá? Negociação na saúde, como devemos nos portar, como devemos chegar com o nosso interlocutor, né? De que forma devemos nos apresentar. Vamos falar um pouquinho hoje a respeito disso. Vamos aprender aqui juntos, né? Se vocês tiverem perguntas, mandem aí, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Chamem o pessoal, chamem o povo, apertem nesse coraçãozinho aí, tá bom? Essa live vai ser interessante, distribuam para pessoas que têm o mesmo interesse que vocês, que querem aprender a respeito de negociações, a respeito de credenciamento. A gente vem falando aqui ao longo desses dias a respeito de credenciamento e vamos dar continuidade. E eu já falei em outros momentos a vocês que a questão do credenciamento envolve muitos pontos, né? Tem várias questões a serem discutidas quando a gente fala em credenciamento. E todos eles são interessantes, tá? A gente já falou sobre documentações, a gente já falou aqui a respeito de contratos, mas a gente vai falar mais ainda, porque toda vez que a gente fala um ponto, né? Fala algo a respeito do assunto. Mas tem muitas coisas a serem ditas, tá? E eu falei aqui, inclusive, que as pessoas que podem, que devem, né? Quem gostaria, quem quer entrar para essa área de credenciamento, quem quer trabalhar com essa questão de credenciamento, que é um mercado aberto, deve conhecer sim da saúde, tem que saber um pouco sobre a saúde. Por quê? Porque a gente vai falar sobre tabelas, porque a gente vai falar sobre negociações, forma de negociações e tudo isso dentro do que espera a saúde, dentro do que está envolvida a saúde. Então você pode, eu já falei em outros momentos, outros profissionais, não tem um profissional específico para trabalhar com credenciamento, mas é bom que esse profissional saiba sobre saúde, entenda um pouco sobre saúde. Se não é diretamente pessoas da saúde, se não são pessoas da saúde, mas estuda sobre saúde, lê sobre saúde, entra no site da Agência Nacional de Saúde e estuda, tá? Aprende sobre normativas, aprende sobre legislações, tudo isso é muito interessante, tudo isso embasa o seu conhecimento, tudo isso te respalda para uma negociação, te respalda para uma discussão técnica, tá bom? Então estuda que isso vai dar certo, tá? A questão de credenciamentos na área de saúde é muito válido, estuda que vai dar certo. E hoje nós vamos falar a respeito de negociações, tá? Quem tá aí ainda, quem tá aí, faz uma pergunta. Se você tem interesse sobre esse assunto, faz perguntas, põe aqui nos comentários que a gente vai respondendo, tá? Eu vou iniciar aqui falando para vocês. Se vocês tiverem dúvidas e questionamentos, vocês vão me ponham aí no comentário que eu dou o tempo e respondo, tá bom? Mas a gente vai falar sobre negociação, que foi o tema que eu dispus lá no Story, informando vocês, tá? E o que é negociação? Será que nós já negociamos alguma vez na vida? Será que somos negociadores? O que vocês imaginam? Somos negociadores? Você imagina que já negociou alguma vez? Gente, todos nós somos negociadores. Nós negociamos a vida inteira. A gente negocia quando criança com os nossos pais, a gente negocia quando cresce um pouquinho mais com os nossos amigos, a gente negocia com os nossos professores, cresce, né? E passa a negociar com nossos pares no trabalho. Mas será que negociamos adequadamente? O que seria negociar adequadamente? O que vocês imaginam? O que seria negociar adequadamente? Vocês entendem isso? Quando negociamos, normalmente, quando não temos a habilidade de negociar, né? Mas sempre negociamos. Quando passamos a negociar, negociamos a vida toda, né? Como eu falei. Mas, para a gente negociar de forma adequada, a gente precisa desenvolver essa habilidade. E de que forma se desenvolve uma habilidade? Como qualquer habilidade na vida, como qualquer área da vida, seja na área física, seja na área espiritual, seja na questão mental. Para desenvolver uma habilidade, precisamos fazer o quê? Treinar. Precisamos treinar, praticar. Não é diferente com a negociação. A gente precisa praticar, precisa treinar, pôr em prática.
Então, não é diferente. Como qualquer habilidade na vida, é necessário treinar bastante. Quanto mais você treina, quanto mais você estuda, e claro, você precisa saber também o que dentro de uma negociação, além de treinar a sua habilidade de negociar, você precisa conhecer o que está envolvido dentro dessa sua negociação, tá bom? Aí você pergunta, e o que significa negociar, Cris? O que significa negociar? Será que negociar é tirar vantagem em relação ao outro? Será que negociar é sempre ganhar? Será que negociar é conseguir tudo que eu quero? O que vocês acham? Comentem aí pra mim. O que vocês acham que é negociar? Será que é sempre ganhar? Quando eu não sei exatamente o significado de negociar, no decorrer das nossas vidas, quando criança, a gente entende que negociar é sempre conseguir o que eu quero, né? É sempre ter algo vantajoso. Mas, gente, negociar não é necessariamente conseguir tudo que eu quero. Negociar é entender que existem duas ideias distintas, mas existe um objetivo que convergem, né? São ideias conflitantes, né? Mas essas ideias devem chegar a um objetivo convergente, um objetivo único. Ou seja, vou citar um exemplo para vocês aqui. Imagina o prestador de serviço de saúde e a operadora de plano de saúde. Eles têm um objetivo único. Qual é o objetivo único deles? Prestar o melhor atendimento ao usuário. Esse é o objetivo único. Mas por que eles têm interesses distintos? Eles têm interesses distintos porque a operadora precisa manter o caixa dela equivalente, né, da forma que ela imagina, né, da forma que ela entende que sustentável para ela, e o prestador precisa manter o caixa dele também da forma adequada. Então, o que a operadora precisa? Conseguir o menor preço junto ao prestador. E o que o prestador precisa? O que para ele é interessante? Conseguir o melhor preço junto à operadora. Então, existem ideias conflitantes, mas para chegar no objetivo único. Então, isso é negociar. Negociar é o poder de gerenciar conflito, a capacidade de gerenciar conflitos. Isso é negociar corretamente. Não dá para ganhar sempre, né, Aline? Verdade, muito bem. Não dá para ganhar sempre. A gente precisa chegar num ponto sustentável, tá? Num ponto de equilíbrio. Negociar não é ganhar sempre, como disse a Aline. Negociar é chegar num ponto de equilíbrio, tá bom? Então a gente tem sempre que ter isso em mente. Negociar não é ganhar sempre. Negociar é chegar a um ponto de equilíbrio. Então é isso, né? E dentro de uma negociação, a gente precisa entender o que vai negociar. Numa mesa de negociação, o que a gente vai negociar, né? O que devemos argumentar numa mesa de negociação? Numa mesa de negociação, gente, a gente deve argumentar valores. E o que são valores? Valores são preços? Não. Valores não necessariamente são preços. A gente vai precisar chegar num preço sustentável, num preço justo. A gente vai precisar chegar numa negociação sustentável. Mas o que você deve levar para uma mesa de negociação necessariamente não são valores, puramente valores secos. Você deve levar, não são preços, sabe? Puramente preço. Você deve levar valores. E o que são valores? Valores é a sua forma de trabalho. Valor é o que você tem de diferencial. Imagina uma clínica que leva uma série de exames para negociar, tem uma série de serviços para apresentar para a operadora de plano de saúde. E ela já chega lá mostrando os valores que ela tem, qual é a ideia dela de negociar, qual é o valor qual é o preço que ela quer chegar. Não é o preço que ela quer chegar, ela deve apresentar primeiro os valores que ela tem. Os valores que ela tem. Ela tem um estacionamento diferenciado, ela tem um equipamento de primeira geração, ela tem um ambiente que agrada os clientes, ela já precisa saber sobre essa operadora de plano de saúde, ela tem que saber quantas vidas tem essa operadora de plano de saúde, ela já deve levar informação para esse interlocutor, para esse cliente dela.
E aí, ela já deve levar essas questões para a operadora. Ela já deve saber, se tem cliente dessa operadora que liga sempre, que ela já deve saber quantas ligações ela recebe dos usuários dessa operadora. Para quê? Para mostrar para esse cliente dela, para esse possível parceiro de negócio dela, que existe sim valores a serem postos ali naquela mesa de negociação. Eu vou negociar com os meus valores. Eu já falei em outro momento aqui para vocês que a gente não deve se limitar à concorrência. Valores de mercado é interessante, observar a concorrência é interessante, sim, tudo isso é muito interessante, mas o que é mais interessante numa negociação são os valores que você tem para apresentar. Você deve mostrar os seus valores, o seu diferencial. Antes de chegar numa mesa de negociação, você deve também já ter estudado os seus custos, tá? Para você não entender que nem sempre você ganha. Não é o preço que você está pondo aqui, não é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é chegar em um valor sustentável. Sustentável para os dois lados, tanto para você enquanto prestador, quanto para a operadora de plano de saúde, sempre. Sempre pense numa negociação sustentável. Nunca pense numa negociação em que eu vou sempre ganhar, porque você não vai sempre ganhar. Você, enquanto prestador, não vai sempre ganhar. Agora, o que você precisa saber? Que você está fazendo uma negociação e que não está também perdendo. Você está fazendo uma negociação num ponto de equilíbrio. Isso você precisa entender sempre. Entender sempre, gente. Isso é algo muito importante. Numa negociação, esteja sempre atento. Não pense que você precisa acatar tudo que está sendo dito. Não é isso. Eu não estou dizendo que o prestador tem que simplesmente ouvir e aceitar. Não, você está ali para negociar, para debater, para uma discussão saudável. A comunicação assertiva. Deve sempre pensar na comunicação assertiva. De que forma eu vou ouvir o meu interlocutor? Quando você ouve um não, você não vai simplesmente contrapor aquele não já com a sua justificativa. Você vai suavemente, de forma bem tranquila, você vai sempre dizer que você entende o posicionamento do seu interlocutor. Você entendo o que você está dizendo, mas se a gente pensasse dessa forma, e se a gente chegasse com esse valor? Se a gente negociasse com uma tabela diferenciada, se a gente conseguir chegar a um valor que seja interessante para os dois lados, e se esse valor não for o ponto que mais interessa, porque a gente tem valores agregados a preço, né? A gente tem outras nuances que vão valorizar esse item que a gente está pondo na mesa para chegar a uma negociação assertiva, não é? Então tem que saber levar o que você tem de diferencial para a operadora. Você precisa saber apresentar-se, tá? Você precisa conhecer seus custos, como eu falei. Não pense em ganhar sempre. Chegue a um ponto de equilíbrio, né? Seja apresentável, tá? Quando você chegar junto ao seu parceiro de negócio, ao seu possível parceiro de negócio, seja apresentável. Você não precisa ser um modelo não, mas seja apresentável, tá? Saiba sempre apresentar o seu negócio com bons recursos, gente, com proposta. Quando você for para uma mesa de negociação, já leve a sua proposta. Se possível, já encaminhe essa proposta antes de chegar à mesa de negociação. Pois quando você chegar lá, você já vai ter apresentado a sua proposta e agora você só vai defender os pontos que estão que são mais interessantes dentro dessa proposta, tá? Não fique passivo numa negociação. Não se recolha, não se abstenha de falar. Sempre se posicione de forma correta, se posicione da forma que o seu interlocutor se apresenta para você. Você precisa ter sempre essa comunicação assertiva, tá bom, gente? Na saúde, você precisa conhecer as questões da saúde, como eu já falei. A comunicação assertiva é um ponto muito importante na negociação. Quando você vai para uma negociação, você já tem um não. Você sabe,
Você chega lá, você ainda não fez nenhuma negociação, você ainda não chegou em nenhum ponto de equilíbrio, então você já tem o não. O que você está buscando? O sim. Então agora é lutar por esse sim. É tentar buscar a melhor forma de trabalho, a melhor forma de negociação da proposta que você levou. Tá bom, gente? Então, negociar é só uma questão de tempo, é uma questão de habilidade, é uma questão de treinamento. O tempo vai te levar a ser esse bom negociador, tá bom? E o bom negociador, a gente sempre tem que ter em mente que não é aquele que ganha sempre. O bom negociador não é aquele que consegue tudo o que quer. O bom negociador é o que chega a um ponto de equilíbrio, é o que chega a uma negociação sustentável. Alguém tem algum questionamento aí, gente? Falem aí. Se vocês tiverem algum questionamento em relação a esse assunto, em relação a outros assuntos, vocês coloquem lá nos stories. Quando terminar a live, a gente sempre põe uma caixinha de pergunta lá nos stories e vocês fiquem à vontade para perguntar, tá? Se não tiverem perguntas agora, deixem depois também no direct. Eu estou sempre à disposição, eu estou sempre respondendo os questionamentos de vocês. Se não respondo no primeiro momento, mas no decorrer da semana, nas lives posteriores, a gente discute aqui, a gente apresenta, a gente ouve, tá bom, gente? Então, sobre negociação, a gente vai desenvolvendo isso ao longo da vida, tá bom? Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, tá? Foi um prazer tê-los aqui comigo e até o próximo encontro. Um abraço para vocês.